de pessoas para você poder facilmente se contrapor com outros trabalhos em relação ao alegado. Então eu tenho aqui 4 artigos muito recentes, 2011 e 2012, feitos em faculdades de saúde pública ou faculdades de medicina, de universidades importantíssimas do mundo e em departamentos geralmente de epidemiologia e estatística, que é o que precisa entrar com muito mais rigor para nós sabermos, mas este dado que você está falando com 100 pessoas, ocorre realmente com 100 mil ou com 1 milhão de pessoas, você coleta esses dados de uma maneira absolutamente randômica, casual ao longo da população. Então, esses trabalhos são extremamente curiosos, eu não sei se todo mundo sabe, eu só vou citar os títulos, né? Mas ele choca a gente porque, na realidade, se contrapõe contra tudo que é aceito pacificamente por nós, quando os nossos pontos de vista são como, mas maconha pode ter esse tipo de tal, mas dá esquizofrenia, né? E ninguém rebate isso. Então, o que eu vou citar aqui, por exemplo, é um trabalho bem recente, publicado no American Journal of Epidemiology, que é uma revista extremamente rigorosa, por grupos de neuropsiquiatria e memória, departamento de psiquiatria, departamento de higiene mental, departamento de epidemiologia, departamento de estatísticas, por exemplo, a Universidade de Baltimore, a Universidade de Baltimore em alguns estados. E o que diz esse artigo? Publicado então no American Journal of Epidemiology, que é uma revista de muito alto nível, muita exigência. O título é O uso da cannabis e o declínio cognitivo, então a perda das capacidades mentais nas pessoas com idade abaixo de 65 anos de idade. E eles focam em dezenas de milhares de pessoas que usaram maconha durante esse tempo todo. E a conclusão que eles chegam, está aqui. Os autores concluem que, ao longo de um período longo de tempo, em pessoas abaixo de 65 anos, deve ser de pegar de 40 ou 65 anos, um declínio cognitivo ocorre em todas as idades. Né? E esse declínio está diretamente relacionado à idade, níveis educacionais, e não aparece associado ao uso da maconha. Então, a primeira demonstração epidemiológica, algumas dezenas de milhares de pessoas acompanhadas por anos e anos, que demonstra que o uso da maconha não derrete o seu cérebro. Né? Não faz ele virar um mingau. Né? Não é aquele ovo que a população americana cai em cima da frigideira, ovo frita e vê uma voz lúgubre. Isto é o que acontece com o seu cérebro quando você fuma maconha. Um outro trabalho, também eu acho assim, interessantíssimo, porque é uma coisa que eu mesmo ensino, né? Agora não sei exatamente como eu vou ensinar quando eu falar sobre maconha, é o seguinte, publicado no Jornal Americano, Jornal Americano de Medicina, é um jornal da Associação Médica Americana. A associação entre a exposição à maconha e função pulmonar ao longo de 20 anos. Examinam também milhares de pessoas e acompanham, medem várias funções. Né? Conclusão, o uso ocasional e o uso cumulativo da marihuana não está associado com efeitos adversos sobre a função pulmonar. Como é que é isso, gente? Como é que todos nós aceitamos? Eu falei com o pessoal da psicologia aqui da universidade, a frase do professor do Jardim, eu falei, ixi, agora o que eu vou falar? Né? Eu falei, eu não sei, porque eu também não tenho que mudar minhas opiniões. Esse trabalho é publicado por um grupo muito grande da Universidade da Califórnia, São Francisco, comenta sobre isso. Tá? O outro trabalho é uma coisa curiosa. Todos nós conhecemos a larica, o grande apetite que a maconha produz. E muita gente fala, fumar maconha é ruim porque você engorda. Né? Porque o apetite desbragado que a maconha induz faz você ganhar uns pesos, uns quilos. Né? Então, um outro grupo, o Departamento de Psiquiatria da Universidade de Baltimore, é só mesmo, desculpe.
obesidade, excitativa. Então, é um grupo francês, é um trabalho também recentíssimo, que mostra o seguinte: eles analisaram os dados representativos de 2 levantamentos nacionais, pessoas que fumavam maconha e não fumavam maconha, e concluíram uma coisa surpreendente, né? Há uma diferença entre quem fuma e quem não fuma maconha. Quem fuma maconha, em 14,3% das pessoas que fumam, o peso é menor relativo a quem não fuma. Então eles concluem o seguinte, né? Os autores concluem que a prevalência da obesidade é mais baixa nos usuários de maconha do que naqueles não usuários. Então, tudo que nós comentamos para justificar que a maconha é a droga maldita, a epidemiologia moderna está dizendo que não, então milhares de pessoas. E o último trabalho que eu gostaria de comentar é um que saiu até um artigo na Folha de São Paulo, é também sobre funções cognitivas, né? Isso foi publicado, esse trabalho, por um grupo da Ciências de Saúde Pública, da Escola Médica, da Universidade, do King's College de Londres, e isso no Reino Unido, né? Eles medem também e acompanham também, como outro trabalho, as funções cognitivas das pessoas ao longo de fumar maconha durante bastante tempo. Fumar maconha 2, 3 vezes por semana, que é normalmente o que ocorre, né? Eles ocorrem, a conclusão desse trabalho, com milhares de casos que eles acompanham, é muito curiosa, né? Uma associação positiva foi observada entre fumar maconha e suas funções cognitivas. Associação positiva, fumo mais, funções cognitivas melhores, né? E a conclusão que eles chegam aqui, que o uso da maconha ao longo de muitos anos, em pessoas maturas que chegam até a idade de 50 e poucos anos, faz com que haja uma melhora das funções cognitivas do cérebro humano, ou melhor, das pessoas que tenham fumado maconha. Não que seja uma grande melhora, ninguém vira gênio, mas a melhora é... E a última coisa é o trabalho também da área que eu estou trabalhando atualmente, né? Se o uso médico da maconha e as leis que permitem esse uso médico encorajam o uso da maconha. Foi feito um levantamento nos Estados Unidos, né, publicado em 2007, e a conclusão que se chega é que não há nenhuma demonstração de que o fato da maconha ser agora medicamento estimula o uso recreativo. Até pelo contrário, diz o seguinte, que os jovens perderam um pouco a graça de fumar maconha, desglamorizou um pouco esse negócio de usar algo meio proibido, né? Agora a maconha, quem usa é a pessoa que tem náusea e vômito da quimioterapia do câncer, é o indivíduo que tem, então, por exemplo, também uma cachexia por causa da AIDS, então perdeu a graça, perdeu o encanto. Então não há nenhuma correlação positiva entre esses dois casos. Então, gente, eu queria comentar aí que esse filme aponta de uma maneira muito interessante, com discussão bastante clara com muita gente, o prejuízo que existe de nós colocarmos no meio de um assunto como é o uso pelo ser humano de uma determinada droga, problemas que nada tem a ver com esse uso em si, mas problemas que têm de ordem ideológica, ordem política e ordem religiosa. Então eu queria mais uma vez dizer parabéns, esse livro merece ser divulgado no Brasil inteiro. Se houvesse um dia uma chance de postar esse livro na Câmara Federal de Brasília, eu estive lá 2 meses atrás, mas eu saí de lá cachapado, vergonhado, realmente vergonhado com o nosso Congresso, porque tem alguns deputados que defendem, mas a maioria é pior do que o disparate da televisão. Tem uma visão de 20 séculos atrás, ou seja, 4, 5 séculos atrás, a respeito do uso de maconha e drogas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter vindo aqui fazer uns comentários. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a possibilidade de estar aqui, e a iniciativa do Renato Fileve de ter tocado esse projeto do cérebro à frente.
porque há muito tempo, eu estava comentando com o Rodrigo, há muito tempo eu estou querendo trazer esse filme para um debate dentro da universidade, da Unifesp, o quanto que esse filme me impactou, né? Como o Carline falou, esse é um filme que eu sou uma pessoa que eu não gosto de documentários de forma nenhuma, eu tenho uma aversão a documentários. Quando eu fui ver o filme do Rodrigo, eu falei, nossa, vai demorar. Bom, eu comecei a ver o filme é tão envolvente que de repente, quando acabou, eu falei, ué, já acabou? Que raio de documentário curto é esse, né? Eu acho que não é que o documentário é curto, é que é aquilo que o Carline falou. O Rodrigo foi de uma maestria, de uma forma envolvente, ele consegue contar essa história para a gente, que a gente fica absolutamente imerso, né? E impactado, é muito impactante, né? Queria agradecer a presença do professor Carline e a presença do Alexandre, né? O professor Carline foi meu professor aqui, e ele é a primeira autoridade, o primeiro cientista brasileiro a pesquisar drogas. Ele já fazia isso antes de eu nascer. Então ele realmente é uma referência para todos os pesquisadores na área de drogas. Eu lembro quando eu era aluno de medicina, 18 anos, e eu tinha aula com o Carline e eu ouvia, primeiro que ele falava de psicofarmacologia, que para mim era uma coisa muito complexa demais, eu achava que eu nunca ia aprender aquelas coisas. E depois ele tinha já, naquela época, ideias bastante avançadas sobre substâncias psicoativas, e eu não entendia aquele professor, onde ele quer chegar, o que ele quer dizer. Eu acho que eu vinha de uma formação bastante tradicional e uma família classe média preconceituosa como um brasileiro médio, né? Então eu achava aquele professor um revolucionário, né? Eu acho ele revolucionário até hoje, mas hoje em dia eu não me espanto mais, eu fico mais, a minha reação é mais de ficar de aplaudi-lo pela essa ousadia, né? E finalmente, eu acho que eu comecei a falar dessa minha trajetória, que eu acabei entrando nessa área de drogas, e a gente aprende muito, a gente vai tendo que rever todos os conceitos, mas quem trabalha na parte assistencial tem uma visão deturpada da questão, né? Ou seja, se eu pego os meus pacientes, eu coordeno o PROAD, que é um programa aqui da universidade, a gente atende 600 dependentes por mês. Isso a gente faz há 25 anos, ou seja, a gente tem uma casuística importante, uma bagagem de conhecimento sobre dependência química, né? Mas a gente vê um pedaço da história, a gente esquece que existe toda uma outra história, que justamente é a epidemiologia que nos conta e que não está nos nossos serviços de atendimento. Por exemplo, que mais de 90% de quem usa maconha não vai se tornar dependente nunca na vida. Ou seja, se eu universalizo a minha amostra de dependentes de maconha que eu atendo aqui no meu serviço e acho que aquilo é a questão central da maconha, eu estou cometendo um erro gravíssimo. A maioria das pessoas que usam maconha não vai por aquele caminho, não termina percorrendo aquela trajetória. Eu acho que a epidemiologia nos traz uma outra maneira de ver as coisas, uma possibilidade de ver o fenômeno do ponto de vista de uma fotografia panorâmica. E eu acho que é importante a gente sair tanto dos dogmas pessoais, das questões da consciência coletiva, que tem uma série de mitos e tabus a respeito das drogas, quanto das visões unilaterais das pessoas que estão ali na frente do atendimento, e achar que tudo está ali, tudo está compreendido. Acho que nesse sentido o trabalho do Rodrigo McNiven é muito importante. Eu acho que esse filme impacta porque ele mostra uma série de coisas que, por mais que a gente saiba, elas não estavam tão claras, elas estavam muito fragmentadas na cabeça da gente. Ele consegue fazer uma construção onde a gente tem essa outra visão panorâmica mesmo da questão das drogas, né? E finalmente agradecer a presença do Alexandre, que é alguém que tem na sua vivência pessoal a experiência de ter sido um usuário da cannabis medicinal, sobretudo num país ou numa situação como a nossa, onde a gente tem dificuldade até de poder investigar a possibilidade de uso medicinal da cannabis.
Carline fez um evento há alguns anos aqui sobre cannabis medicinal, um evento com muitas evidências, pesquisadores do mundo inteiro, nesse mesmo auditório, e esse evento foi recebido com muitas críticas pela comunidade científica e pela população em geral, que vê esse tipo de iniciativa como uma tentativa de perversão de um status da situação da legalidade da maconha, como se fosse um subterfúgio para legalizar a maconha. E, na verdade, a gente vê isso na prática. O Renato, o Douglas, o pessoal que trabalha nessa parte da neurobiologia experimental com a gente acaba fazendo muito mais trabalhos na área de álcool do que na área de drogas ilícitas, pela dificuldade de acesso a essas substâncias, ou seja, nem pesquisadores conseguem ter acesso para avançar nas pesquisas nessa área, tamanho é o preconceito e as dificuldades que a gente encontra, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais a maioria dos nossos trabalhos acaba abordando as drogas ilícitas. E a outra questão, que só para finalizar e passar a palavra para os outros, essa questão do uso medicinal, e que é o grande motivo da gente ter o Alexandre aqui com a gente, é que é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter essa lição. O Carline aponta para essa importante questão da gente não deixar a epidemiologia de lado para a gente não perder a visão panorâmica. E a outra questão é a gente também não tomar a parte pelo todo, seria a gente aprender, ter a humildade de aprender com os pacientes. Ou seja, eu acho que eu deixei de ficar repetindo dogmas ou conceitos da consciência coletiva na hora que eu comecei a ouvir os meus pacientes. Então a gente teve uma experiência do PROAD no finzinho da década de 90, onde alguns pacientes dependentes de crack começaram a chegar dizendo o seguinte: olha, a única forma que eu consigo suportar a fissura pelo crack é quando eu uso maconha. Quando começaram a chegar vários pacientes dizendo a mesma coisa, a gente resolveu mudar a postura. Esses pacientes estão querendo dizer alguma coisa para a gente que a gente não está vendo. A gente começou a endossar esse comportamento. Bom, então quando você tiver fissura, você use a maconha. Isso resultou num trabalho científico que a gente publicou numa revista americana e que foi muito atacado pela comunidade científica, esse trabalho dizendo que a gente estava fazendo uma apologia do uso da maconha. A gente não estava fazendo uma apologia nenhuma, a gente estava simplesmente relatando cientificamente o que os dependentes de crack estavam fazendo para controlar a sua fissura. Já que a gente não tinha algo melhor a oferecer para eles, eles tiveram essa iniciativa bem sucedida e a gente apenas documentou isso. Então eu acho que essa é a questão da gente poder ouvir mais os pacientes também, e se a gente pensar na questão epidemiológica, ouvir também os usuários que não se tornam dependentes, né, para saber o que eles têm a dizer. E eu acho que o Rodrigo está de parabéns por ter conseguido mostrar essa questão tão ampla de uma forma tão abrangente. Obrigado. Bom, para mim também é uma honra poder estar aqui com vocês, dividir um pouco essa minha experiência passada e bem sucedida, porque hoje eu estou aqui, estou vivo e estou muito bem, graças a Deus. Concordo também com a opinião dos dois doutores que o Cortina de Fumaça, na verdade, ele quebra um paradigma sobre esse assunto. Então, aquilo que muitas vezes a gente sempre ouviu falar e de repente tu vê que pessoas especialistas naquilo que estão dizendo apontam um outro ponto de vista. Então isso aí realmente quebra paradigmas, faz com que as pessoas comecem, ou talvez fortaleçam o seu modo de pensar sobre as drogas, a maconha em si, né? Então eu acho que esse documentário ele teve essa felicidade de conseguir isso. Infelizmente, eu acho que isso deveria chegar a muito mais pessoas. Um país de 180 milhões de habitantes e, de repente, se a gente pegar 0,0, pudermos ter essa possibilidade de assistir, então
eu acho que cabe a nós fazer o efeito multiplicador desse conhecimento aí, que para muita gente ainda é novo, estão acostumados a dizer, não recebe, não aceita balinha, porque pode ter droga. Minha mãe dizia isso quando era pequenininho. Então aquilo vai ficando até determinados momentos da tua vida tu vê que não era bem assim, né? É mais ou menos que nem a história do Brasil que a gente aprende no primeiro grau, depois no segundo não era bem assim, e aí na faculdade tu vê que não era nada daquilo. Bom, falando assim do meu drama que eu vivia um tempo atrás, eu dividiria em duas partes, assim, a parte médica e a parte jurídica, né? Foi duas coisas assim que eu nunca pensei que eu fosse cair assim, me atirar de cabeça em duas situações que podem mudar facilmente o teu destino, a tua vida. Então, a primeira então foi a descoberta daquela doença. Para mim, naquele momento, eu tenho 33 anos, uma saúde de ferro, nunca tinha dormido em hospital, coisa assim. Aí de repente tu descobre que aquela doença que só acontece com os outros, de repente está em mim, eu estou com esse problema. Então, tua vida, tua cabeça ali é aquela novelinha que passa em segundos quando tu recebe essa notícia, né? E todo mundo sabe que o tratamento não é nada fácil, pelo contrário, ele faz com que tenha um muro para se transpor para o outro lado. Então, realmente na vida de uma pessoa isso faz muita diferença. E eu fui tendo dificuldades no começo, até eu fui tão preparado com o enjoo, assim, eu ouvia tanta coisa ruim assim a respeito desse tratamento que eu me preparei assim, da forma que eu pudesse entrar mais forte. E na primeira sessão de quimioterapia, quando eu fiz, eu falei, se é só isso, então acho que eu vou conseguir. Mas aí no outro dia que tu vê que não é isso, não. Aí começa os efeitos na segunda sessão de quimioterapia, que foi 20 dias depois. Aí que a tua ficha começa a cair quando tu põe a mão na cabeça e faz assim, vem teus fios de cabelo junto. Então tu vê que tu tá sofrendo com aquilo. E tu tem que lutar, né? Ou tu luta ou tu cai. E eu escolhi lutar. E fui fazendo tudo que era prescrito. E mesmo assim eu senti que estava difícil. Fui procurar, comecei a procurar tratamento psiquiátrico e me receitaram uns remédios que acabaram me deixando mais fraco ainda, mais para baixo. E foi quando eu comentei com uma das consultas com o médico e ele falou aquilo que eu disse no filme: eu não posso te receitar, mas eles já estão fazendo isso em outros lugares. Aí tu começa a pesquisar e tu vê que no fundo tu é um ignorante naquele assunto. Eu não sabia muito pouco. E se eu soubesse antes, se eu tivesse todas as informações que eu tenho hoje, nossa, talvez tivesse sido mais fácil todo o meu tratamento, né? Então eu comecei fumando prensado, essa maconha que tu compra em boca de fumo. Já senti que, mesmo não sendo a ideal, que ela já conseguia me ajudar de alguma forma. Eu estava conseguindo virar aquele jogo. E uma pesquisa mais a fundo, e conversando com um, com outros, tu vai a fundo no assunto, tu consegue muita informação. E descobri então que o ideal seria uma qualidade melhor, que fosse orgânico, que tivesse assim, fosse a droga ou remédio, vamos dizer assim mesmo. E eu insisti, eu comecei a cultivar, plantei, e quando eu comecei a utilizar mesmo a flor da forma natural, eu praticamente foi ali que estava encerrando meu tratamento, eu já estava conseguindo me considerar, quer dizer, sempre fica assim, eu fiz as revisões a cada 6 meses, depois a cada ano, mas tu vai vendo que a coisa, tu começa a ficar mais firme, tem muito mais força e tal, e eu consegui superar esse tratamento.
E mesmo tendo essa intervenção, dessa denúncia da polícia militar ter invadido lá, eu não estava lá, mas eles arrebentaram tudo, como se realmente fosse um bandido que estivesse lá, arrancaram meus pezinhos, né? Roubaram meu remédio, literalmente. E a partir daí eu comecei a encarar uma outra doença, que é a jurídica. Então, na verdade, tu ser acusado do que eu fui, para mim, para minha família, nossa. Mas como esse pessoal, meus próprios colegas de trabalho, que acompanharam meu drama, porque mesmo eu fazendo todo o tratamento, eu sempre continuei nas minhas atividades. Eu me lembro que uma médica disse: Alexandre, tenta manter tua rotina normal, não tenta ficar num cantinho se achando coitadinho. Então eu continuei no trabalho, meus colegas me ajudaram, me apoiaram, e quando aconteceu isso, que foi um tempo depois, a minha empresa, que é uma empresa conservadora, ela entendeu, foi aí que eu admiti lá para o meu diretor: não, eu sou um usuário medicinal, mesmo ele não estando no tempo do tratamento, o assunto ali era muito forte em relação a isso e a mim. Então, tive apoio da minha empresa, da minha família, tive também o apoio voluntário do Dr. Marcelo Maiuara, que foi o advogado que fez a minha defesa de forma tão competente que nem precisou fazer aquela transação. A juíza entendeu desde da inicial que não havia configuração nenhuma de mercância, de tráfico, então ela julgou extinta a punibilidade. E claro, o Ministério Público fez o que eles estão ali para fazer, que é para recorrer e dizer que a lei é aquela e tem que ser aquilo, mesmo tendo a lei de 2006 que diz que o usuário pode cultivar uma pequena quantidade e tal. Então, na verdade, é uma história assim que eu preciso dividir com os outros, porque quando tu tá na pior, tu sempre promete: pô, se eu puder sair dessa, eu vou querer ajudar outras pessoas que tiveram câncer. E por que não dizer que a cannabis me ajudou, e talvez no teu caso, no caso tal, ela também possa te dar a mesma força que deu para mim. Então, eu queria agradecer também o Grow Room, que naquela hora que estourou a bomba, eles, através da assessoria jurídica, me deram uma luz, assim, me ajudaram, assim, em fase de inquérito, a montar uma defesa que realmente sustentasse a realidade e conseguisse ser interpretada assim pela justiça. E também pelo grupo ter viabilizado a minha vinda até aqui. Então, eu acho que isso para mim é importante e eu queria dividir com vocês. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu vou pegar um gancho aqui da frase do Alexandre, que você se sentiu ignorante, né? E esse foi basicamente o meu sentimento quando eu comecei a entrar nessas questões. Eu nunca não era ativista, hoje me considero um pouco, mas enfim. E a minha maior surpresa foi realmente essa ignorância com relação ao tema. E eu que agradeço ao professor Carlinhos, Dartil, Alexandre e a todos que participaram do filme, porque eu acho que o mérito foi ter conseguido juntar essas pessoas todas, que não são pessoas que estão na grande mídia, até porque a grande mídia não fala essas coisas, mas estão aí falando há muito tempo, são pessoas muito sérias, pessoas que estão falando com embasamento, com fundamento, e as informações que não chegam ao grande público, né? Eu também espero que esse filme corra muito mais. Ele está na internet, está no YouTube, já tem mais de 120 mil views, espero que isso aumente cada vez mais. E como o Alexandre falou, acho que todos nós somos multiplicadores, porque o filme está aberto. E aprendi muito com todas essas pessoas, isso para mim foi a maior recompensa, porque, como eu falei, o meu primeiro sentimento foi de uma ignorância enorme, e o segundo sentimento foi de uma revolta comigo mesmo, de como é que eu ignorava aquela situação e esse tema, e como aquele tema tinha uma relação direta com a minha vida, com as leis que regem a nossa sociedade, a forma como eu tenho que viver, as coisas que eu tenho que deixar de fazer ou não, enfim. E aí eu comecei, de fato, a entrar profundamente no tema, e, como o professor Carlinhos falou muito bem, é um tema que vai muito mais do que fumar um baseado e ter esse direito individual de fumar um baseado. Eles viram que o documentário tenta, de alguma forma,
passar por todos esses temas. Tem, obviamente, mais aprofundamento a ser feito em cada um deles, mas enfim, é um filme, uma hora você tem que terminar o filme. Mas dá para você fazer vários documentários dentro desse documentário. E acho que tem que ser feito sim, acho que falta no Brasil produção. Só tem 2 filmes, né? O Cortina, o Quebrando Tabu, são muito bem-vindos. O professor falou tanto de livro, na verdade, realmente a gente está desenvolvendo um projeto de fazer um livro, porque, enfim, eu tenho entrevistas de mais de 1 hora com cada um desses entrevistados que vocês viram, e o filme não comporta tudo isso. Então a gente tem muito mais informação que a gente pretende colocar isso impresso, que fique um documento atemporal, pelo menos de uma fotografia desse nosso momento, né, tanto no mundo quanto no Brasil. Então assim, não vou me alongar muito, acho que a intenção aqui é abrir para as perguntas, agradecer obviamente a mesa, é um prazer estar lá do Dr. Carlinhos, da Artigo mais uma vez, do Alexandre, primeira vez que a gente divide uma mesa, debate, e obviamente o Renato, e todas as pessoas todas que participaram, obviamente, da organização. Então, acho que vale abrir, né? Mais do que ficar... Obrigado. Eu agradeço a fala de todos. Eu vou começar a abrir para perguntas com a Rebeca. Bom, boa tarde. Meu nome é Rebeca, eu trabalho na Comissão Global de Política de Drogas, na área de coordenação de comunicação. A gente tem conversado bastante sobre a questão do uso medicinal da cannabis. E uma dúvida, não uma dúvida, mas uma questão que eu acho que seria legal a gente elaborar um pouco mais aqui, é a dimensão ética de você, muitas vezes, negar o acesso a um remédio que poderia ajudar, como ajudou o Alexandre, ajudar muitas outras pessoas, um remédio que pode ser plantado em casa, que pode ser acessível. E qual é essa dimensão ética de hoje, uma política que a gente sabe que é falida, de evitar, de impedir o acesso de uma grande população a um medicamento que poderia beneficiar muitas e muitas pessoas. Eu queria falar um pouco dessa parte. Obrigada. Eu dirigi a Vigilância Sanitária do Brasil, no Ministério da Saúde, durante 2 anos e pouco. E uma das coisas é certa, quer dizer, os serviços de saúde de cada país têm que cuidar da qualidade dos medicamentos, né? Do ponto de vista puramente científico. É ativo? Sim. Os efeitos que produz benéficos são maiores do que os eventuais malefícios que todo medicamento pode causar? Não, os efeitos são maiores. Então, há uma relação positiva risco-benefício. Então, na maior parte das vezes é o que ocorre. Mas em algumas vezes, isso eu vi lá na Vigilância Sanitária em Brasília, porque nós tentamos fazer alguma coisa que foi em 1995, a opinião política e ideológica predomina acima de tudo. Não entre os técnicos, mas entre os políticos, entre o ministro da Saúde, que tem que responder ao Senado e à Câmara, e tem que responder ao desígnio do governo que está lá no poder e que pode ser a favor ou contra determinada coisa. Com a maconha, isso vem ocorrendo sistematicamente, e é uma mistura de ignorância, de preconceito e também de um fanatismo religioso. Fanatismo religioso que não se manifesta por essas religiões comuns que nós temos. É que realmente foi plantada a ideia, no começo do século XX, que a maconha é uma droga particularmente perigosa, por uma mentira feita por um brasileiro na antiga Liga das Nações, e isso pegou por interesses econômicos. Havia naquele momento uma grande vontade de acabar com a maconha, não pelo uso medicinal que ela tinha, que a maconha tinha, e de uma maneira bastante evidente, mas acabando com a maconha, você tirava da disputa econômica a briga entre a fibra, que aparece no filme, que é de excelente qualidade, e a fibra sintética, que estava começando naquela época a se desenvolver. Então, uma das maneiras de tirar da concorrência um oponente muito poderoso foi diabolizar, satanizar a maconha, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Agora, por outro lado, eu vou contar 2 coisas. Não sei se os 2 editores do nosso livro, Paulo e o Lucas, nós distribuímos. Não, estão aqui para ser distribuídos. Então, agora em setembro desse ano, nós fizemos uma discussão, o CEBRID, o órgão que a gente dirige, né,
O Paulo e o Lucas são no fim dos seus doutorados e mestrados, respectivamente, foram também editores junto com a gente. Uma discussão com 5 ou 6 cientistas do exterior, de vários países que montam nessa luta, para discutir por que o Brasil não tem também a sua agência medicinal da Câmara. Agência Brasileira da Câmara Medicinal. E, na realidade, vocês têm uma discussão com o Conselho Federal de Medicina. É uma coisa trágica. Eu respeito a postura do vice-presidente que esteve lá presente, porque ele acredita naquilo que ele fala. Mas ele é uma pessoa que tem uma visão de século passado sobre a maconha. E é a visão do Conselho Federal de Medicina. Ele chegou a dizer na reunião, está gravado, vocês podem ler na discussão longa que nós tivemos, que se por acaso fosse aprovada pelo Ministério da Saúde uma lei, pelo governo brasileiro, uma lei permitindo o uso médico da maconha, que o Conselho Federal de Medicina iria proibir todo o médico de prescrever, mesmo com uma lei do governo brasileiro, uma lei federal, né? Então, essa é uma coisa que eu acho importante, sabe, com quem que a gente luta. Na hora que eu fiz a pergunta, se pudesse passar esse filme no parlamento brasileiro, é um lugar assim, tem uma bancada evangélica, eu respeito muito as religiões da bancada evangélica, tem 70, 80 representantes, eles são taxativamente contra, né? Qualquer uso de droga. A cocaína foi chamada, há 2 anos atrás, o diabo em pó. A maconha é a erva do diabo. Então estão dentro do mesmo jogo, né, sabe? Mas eu quero terminar com uma experiência que eu tive muito menor, mas que descreve realmente esse problema de conseguir um medicamento, né? Eu, em setembro, eu comecei a ter uma dor na perna esquerda. Bom, e aí, qual o diagnóstico médico? Eu fui no médico. Carlinhos, você está com 81 anos, cara, o que você quer? Sua coluna está virando mingau, tá? Então, o seu dedo já está sendo pinçado, porque não tem mais aquele orifício, né? Vamos tratar isso como uma ciática. Eu fiquei de setembro até me tratando dessa tal da ciática. Nada resolvia. Me intoxiquei com analgésicos, de tudo quanto é tipo, como você também. Tudo quanto é tipo. Nada resolvia. Até que, de repente, eu fiquei paralítico da perna. Eu não podia mais andar. 2 passos me davam uma dor horrível. Eu tive uma obstrução da artéria femoral e o sangue não corria mais. Tive que entrar numa cirurgia com urgência, né? Graças a Deus elas são bom, né? Eu consegui subir aquela escada sem apoiar, que é fantástico, né? Para mim. Até vou correr de novo, com certeza. Mas aí, nesse meio termo, eu fui experimentando tudo quanto é tipo de medicamento, né? E um dos medicamentos que me receitaram para dor neuropática, que é o tipo dessa dor ciática, que é uma indicação muito precisa da maconha, foi um medicamento comercializado no Brasil e do exterior chamado Lírica. E eu logo apelidei esse medicamento de Larica, né? Deve ser isso, porque é uma tal de pré-cabalina. Eu tomei esse remédio para essa dor, não vou dizer que não tenha passado, passou um pouco. Mas me deu um barato que eu nunca tive na minha vida. Eu ficava assim mesmo, estatelado pelas coisas, com os pensamentos que eu não era capaz nem de saber identificar quais eram exatamente. Eu dava um sono, eu dormia acordado, de olho aberto, eu andava me apoiando nas paredes, com a tremenda taxia que a própria maconha dava. Quer dizer, na realidade eu tomei caríssimo, né? Muito caro. Eu tomei esse remédio durante tanto tempo, tive todos os efeitos que eu não gostaria de ter com a maconha se eu tivesse que usá-la como medicamento, né? E, no entanto, a própria maconha eu não pude utilizar. Eu não tive jeito de importar no tempo, não consegui, apesar de médico, ter ligação na vigilância sanitária. Eu não tive coragem de comprar maconha. Eu não tive coragem porque eu ficava imaginando que seguramente eu sou tão azarado que eu me pegar na boca do caramba, eu sou carinha maconheiro. Mais perguntas? Pode fazer. Eu fico intimidado. Assim, meu nome é Bela, eu sou enfermeira, né? Eu fico me perguntando, talvez, como perguntar isso de uma maneira a não ser apedrejada também. Porque, assim, eu sinto, eu sou a favor, né, da legalização da maconha. Acho justo, muito justo o uso medicinal. Acho que faz todo sentido. Mas, por outro lado,
me incomoda um certo maniqueísmo, assim, tanto de um lado quanto do outro. Então, o maniqueísmo de quem é moralista, pós-religião, que toda droga é do demônio, e também o maniqueísmo de pensar que talvez não tem efeito colateral, é maravilhoso e benéfico, assim, sempre com efeitos positivos maiores do que negativos. A verdade é que depende muito da situação, depende muito da pessoa que está vivendo a situação. Infelizmente, já tive contato com alguns casos um pouco desagradáveis que às vezes pesam mais do que talvez um artigo não tão conclusivo, talvez, porque tem realmente efeitos endócrinos, enfim, produção hormonal, impotência, enfim, são algumas coisas que chamam a atenção, e eu acho que o fato de existir esses efeitos colaterais não impedem de forma alguma um uso medicinal controlado, entende? É só um adendo que eu queria fazer. Assim. Eu acho que é muito válido tudo isso que está sendo feito aqui, mas acho que uma maneira de conseguir discutir com as pessoas, talvez moralistas, enfim, que têm essa visão muito limitada, é não abrir o jogo assim no todo, né? Também não colocar, por exemplo, a maconha como uma panaceia, como algo que não oferece nenhum mal, né? E aí fica esse jogo, é do mal ou não é do mal? É do bem ou é do mal? Né? E acho que não é isso. Como todo medicamento, tem efeitos bons e ruins. Né? Então, só isso que eu queria colocar. Eu acho importante essa colocação sua. Mas de forma nenhuma a gente está fazendo apologia desse uso e restrito através desse tipo de questão. A gente está fazendo um contraponto a um discurso oficial e a uma série de conceitos que estão na consciência coletiva, né? Que é uma visão parcial. Então, na verdade, pode parecer que a gente está banalizando a questão à medida em que um filme como esse do Rodrigo, ele faz um contraponto, mas o contraponto é pela oposição, né? Ou seja, é um filme que tem justificativa nesse contexto. Talvez num outro contexto o filme tivesse uma outra leitura, não sei, né? Isso é importante de se ver. E é claro que para algumas pessoas, mesmo a maconha, que vamos dizer assim, é das drogas mais leves, menos agressivas que a gente conhece, para algumas pessoas ela é extremamente desastrosa. E tem pessoas que ficam dependentes, que é ruim nas suas vidas. Só que isso é uma situação de exceção, não é uma situação de regra, né? E a gente sabe, a gente que dessa área mais biológica, mais médica, a gente sabe que a questão de uma substância, qualquer que ela seja, se ela é um remédio ou um veneno, às vezes depende para quem, ou às vezes é só uma questão de dose. Tá? Ou seja, o mesmo medicamento que pode ser muito agressivo e fatal até para uma pessoa, ele pode ser um grande remédio para outra. Isso a gente sabe. Então, ficar nessa questão maniqueísta de ser do bem ou do mal, eu acho que realmente não é isso. A maconha não é nem do bem nem do mal, nem nenhuma droga é do bem ou do mal, né? Ela pode ser danosa ou benéfica, dependendo da quantidade da pessoa, da circunstância e assim por diante. Isso é uma pergunta, você não fez uma pergunta, você fez uma colocação, mas que tem a ver com uma pergunta que eu já tive que responder com certa frequência, que é essa ideia de que você fez o filme e você só ouviu o outro lado, não ouviu... Aí eu sempre me coloco, acho que é interessante colocar aqui, porque é mais informação para a gente pensar nas nossas cabeças. Primeiro que eu não enxergo que há dois lados, eu acho que há uma corrente dominante que vem falando, que tem um espaço na mídia muito grande, e tem um outro grupo de pessoas com outro conhecimento, com outras experiências que também estão falando, mas não tem tanto espaço na mídia. Eu acho que todos estão falando coisas que defendem, porque acreditam, por experiência própria, por estudos particulares, mas que são conhecimentos que uma hora a gente tem que dialogar, né? Esse é o grande lance, né? É o diálogo. Então, na verdade, eu nem vejo essa... É um contraponto, mas no sentido de um diálogo. Quer dizer, é importante que as pessoas escutem isso, para que elas repensem seus conceitos. Quando eu comecei a fazer o filme, foi minha primeira preocupação, porque o que eu queria era trazer uma discussão e um debate sobre essa questão. Eu era completamente ignorante sobre isso. Quando eu comecei a descobrir, eu vi que havia muita coisa a ser dita, antes de se fazer esse debate propriamente dito. Então, o início a ideia era ouvir pessoas
desses dois lados, que eu não acredito nisso, mas enfim, só atitude didática, né, desses dois lados. Mas quando eu percebi que tinha muita gente falando coisas completamente diferentes do que eu escutava, eu falei, não, antes desse debate, que é politicamente correto, obviamente, é preciso que essas pessoas sejam escutadas. É preciso que as pessoas escutem informações novas. Senão elas não estão fazendo debate, elas estão repetindo o discurso dominante que a grande imprensa mantém. Hoje não, nem tanto, já está mudando, infelizmente, mas que mantinha até muito pouco tempo atrás. Então, como o Datil falou, não é uma apologia. Como a gente nunca escuta isso, aí quando a gente escuta pela primeira vez, dá aquela sensação de que, estão querendo me vender uma outra ideia. Não, pensa que a gente está querendo te dar informação. Nova informação. De pessoas sérias, com fundamento. E aí você mistura todas elas e muda um pouco as suas ideias, ou, enfim, passa adiante, discute melhor, com mais fundamento. Legal. Eu ficava na casa de amigos e aquela lista enorme de agradecimentos, foram várias pessoas que me ajudaram em vários aspectos, desde produção, pesquisa, financiamento e apoio moral. Como você falou, o processo de produção audiovisual no Brasil para cinema é via incentivo fiscal, projetos que você aprova na lei, e aí você tem que mandar para as empresas selecionarem ou não. Eu pensei no início em passar por esse processo, por mais que fosse um tema super comercial, já é um processo demorado. Mesmo que você tenha alguém numa empresa que vai te dar um dinheiro, com certeza você não tem um processo. Mas eu achei impossível alguém me dar dinheiro para fazer um filme como esse. E como eu queria fazer, eu tinha que fazer, eu fiz. Então não esperei que isso acontecesse, porque eu ia ficar talvez esperando até hoje. Então, assim, eu pude fazer, obviamente, porque eu tenho uma produtora no Rio, eu trabalho com isso, sou jornalista e cineasta, então tem uma estrutura que pôde, pelo menos, absorver os custos de edição, câmera, equipamento que a gente tem, né? Então as viagens todas eu fiz sozinho, as captações lá fora sou eu, uma câmera e um microfone. E no Brasil eu já tinha outras pessoas aqui, então eu tinha um assistente, eu tinha um cinegrafista que eu podia estar ali dirigindo a entrevista e ter um cara de apoio, basicamente isso. Foi muito bom, o fato de ser independente é maravilhoso, pude botar na internet, na verdade caiu na internet, de repente, vai, fica, e não tem problema nenhum, porque eu não devo nada a ninguém. E o objetivo primeiro do projeto era esse, de fato, era que essa informação chegasse às pessoas o mais rapidamente possível. Então, acho que o projeto se concluiu com muito sucesso por conta disso. Só uma observação, aquela pergunta se tinha mudado, você falou 2 anos, né? O filme estreou em 2010 no Festival do Rio e ele continua até hoje, enfim, sendo exibido no Brasil e lá fora, em eventos como esse. Já recebi vários e-mails e mensagens de pessoas que fazem reuniões e exibem e mostram para a família, e a relação das famílias mudam, isso é fantástico. Por isso eu acho que mudou, cara, acho que mudou. Legalmente, ainda não na prática, né? Quer dizer, na prática, na lei, né? Na escrita. Mas eu acho que eventos como esse, que estão acontecendo cada vez mais, a discussão está aumentando, a FHC entrou, está falando, comissão nova está surgindo. Cara, está mudando. É porque ainda não apagaram a lei e escreveram outra. Mas até acho que na cultura, no inconsciente aí, e no consciente também, as coisas estão acontecendo. A questão da marcha da maconha aqui em São Paulo, o direito agora de fazer a marcha, vai vir aí agora forte pra caramba, o pessoal da marcha tem depois, com certeza vão falar alguma coisa. Então assim, está mudando nitidamente. Só que a lei ainda não foi mudada. Boa tarde a todos, meu nome é Bruno, sou aluno aqui do Departamento de Psicobiologia. Queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, mas acho que você já respondeu parcialmente. Você chegou a entrevistar alguém que seria da bancada religiosa ou que teria uma opinião religiosa? E se sim, qual foi a resposta dele? Ou se não, se você pretende fazer isso no futuro Cortina da Fumaça 2? Cara, eu entrevistei um padre lá no Rio, era o chefão lá da Arquidiocese e tal. Mas não trouxe nenhuma, não contribuiu em nada. Ele ficou naquela resenha religiosa, do bem e do mal, e como eu falei, eu acho que ia entrar numa discussão, né? Eu acabei que eu
cabeceie não uma discussão, que eu quero trazer informação nova. Então, se botasse esse elemento, fazendo uma discussão de bem e mal, ia ficar uma coisa... Né, por mais que eu quisesse ter um representante, né, de alguma religião. Então, eu entrevistei, está lá no arquivo, mas não sei não. Vai para o livro, talvez. Talvez. Vamos falar mais alguma coisa? Posso perguntar? Eu acho que ainda nesse ponto que o Rodrigo fala, eu acho um ponto interessante que normalmente a legalização das drogas, em especial da maconha, ela é tida como um movimento de esquerda, né? Tradicionalmente existe essa visão, agora com a entrada da FHC isso começa a mudar um pouco, né? Mas eu acho curioso, mais um comentário que eu queria ver contigo, Rodrigo, se tu chegasse a fazer alguma movimentação de conversar com os movimentos sociais sobre isso. Eu tenho uma aproximação boa, já tive mais, hoje não tanto com o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, apesar de bastante libertário para muitos aspectos, eles são bastante conservadores no que se refere à questão das drogas. Então, eu conheço pouquíssimos integrantes do movimento que são a favor da legalização da maconha, por exemplo. Obviamente tem toda a questão da igreja, da teologia da libertação, da igreja católica, que é muito inserida nesse movimento. Então, eu queria saber, se tu chegasse a conversar com alguém, líder desses movimentos, como o MST ou outros movimentos assemelhados, e qual é a postura hoje, né, se é que tu tem esse acesso a essa informação, desses movimentos em relação a esse tema. Não gravei com ninguém especificamente de movimentos, não. Mas é impressionante mesmo, como é que é um tema que acho que até está acima um pouco da... Quer dizer, a questão em si não está acima da política, na hora de discutir, todo mundo tem um tabu. A experiência que eu tive, posso só contar, que eu fui num evento da UJS, União dos Juventudes Socialistas, que foi aqui em São Paulo, uma cidade do interior. Eu e o Orlando Zacconi, o delegado, tinha uma deputada também uma que é nova, super famosa, eu esqueci o nome dela, mas é a bonita do Congresso, enfim. E realmente eles são bem conservadores, assim, no final acho que teve uma ata, teve uma resolução e foram todos contra, naquele momento ali, eles não queriam avançar na discussão com relação à legalização de nenhuma droga. Então, apesar de, como você falou, né, essa ideia do movimento a favor da maconha, socialista, então essa foi a minha experiência no debate ali. Eu fiquei bastante surpreso, eu esperava uma galera não a favor, não necessariamente, mas menos aberta a uma discussão e um aprofundamento nisso, e não encontrei. Poucas pessoas, mas a maioria, o pessoal vinha na frente, né, e falava, e acho que dava foto e tal, e a maioria falou, não, acho que não está na hora da UJS se colocar. O professor Henrique Carneiro, que também aparece no filme, ele é um dos cientistas que dizem, né, que a legalização e a regulamentação do uso da maconha vai acontecer e o que a gente precisa discutir hoje em dia é quando e como. Então, eu queria pedir a opinião de vocês, como vocês acham que eu acho que cada um aqui dentro dessa sala tem algum modelo para a legalização da maconha, então eu acho que isso é importante a gente confabular entre amigos, né? Primeiro, já que tem o pessoal lá fora que é um negócio um pouco diferente do que seria o mais provável de acontecer. Então, eu acho que quem tem uma ideia positiva tem que compartilhar para todos pensarem. Inclusive, eu queria aproveitar ver se o Rodrigo ele pode contar alguma coisa sobre a experiência dele com tráfico de armas e tráfico de drogas, se ele pode traçar esse paralelo. Então, são duas perguntas. Uma, primeiro, falando do modelo de legalização, de regulamentação, e a segunda é sobre o paralelo entre o tráfico de armas e drogas. Obrigado. Posso falar da minha experiência do filme, que quando eu fui para a Califórnia, fui entender como era a situação lá. E aí, isso foi antes teve uma votação, se legalizava ou não, isso foi bem antes, foi em 2009, né? 2008, 2009 que eu fui lá na Califórnia, dos dispensários. E aí me contaram a história, como é que aconteceu, né, para a situação estar como está hoje. E tinham duas correntes que defendiam um novo formato futuro, né?
Eu estou falando especificamente da maconha, tá? Não estou falando de legalização da... Né? O professor pergunta em relação à maconha, lá no caso da maconha medicinal. Tem uma corrente que é do Richard Lee, que é aquele que está na cadeira de rodas, que é da University, né? Que é Oakland University. Oxford University. Que ele cai para o caminho do comercial, que a cannabis tem que ser um produto, como é o cigarro, como é a bebida, e tem que regulamentar esse troço com toda... Isso naquela época, tá? Não sei se ele já mudou de opinião, estou só passando com todo... Acho que o William vai poder falar até melhor sobre isso. Com toda uma linha comercial mesmo, claro que regulamentado, como hoje, por exemplo, cigarro, você não tem mais comercial de cigarro, você não tem de cerveja, mas não tem mais de cigarro. Enfim, como um produto qualquer. A outra linha, que é do Steve D'Angelo, que é do outro dispensário, já é o seguinte, não rola publicidade, não é um produto, e as pessoas vão chegar a cannabis naturalmente, através das pesquisas, através das suas necessidades. Só que lá tem essa questão que é medicinal, né? E eles estavam discutindo isso na questão comercial. Então seriam, talvez não mais dispensários, não mais farmácias, mas seriam lugares onde você poderia de fato ir lá comprar. Esses dispensários que eu fui, você não tem letreiro dizendo aqui, cannabis, não tem nada disso. É uma casa, se você não sabe o que tem ali dentro, você não vai encontrar sem saber. Que tem detector de metal, 3 seguranças na porta, a área super organizada. Como vocês viram aquelas imagens, você não acredita que você está entrando num lugar onde você tem mais de 100 tipos de maconha diferentes. Isso já pensando na ponta, né? Já pensando na venda ali. Você vai lá e compra a sua... Mas tem todo um processo anterior que é, né, a produção de fato. Você tem que plantar, você tem que colher, você tem que distribuir. E aí, se eu não me engano, o Grohum já tem até uma ideia já escrita de lei sobre isso. Acho que a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas aí eu só posso colocar aqui a minha visão, como você falou, se é para contribuir. Eu acho que o modelo, se eu não me engano, da Espanha, como acontece hoje, eu acho que me parece mais agradável, assim, melhor. Eu acho que, se não me engano, tem os clubes em que você tem a questão medicinal, tem um viés, você tem os clubes em que as pessoas se reúnem e plantam para elas próprias. Você não tem ainda uma indústria, até porque não pode também, né? Mas você não tem essa indústria, ou que o Estado poderia vir a fabricar, né? A estatizar essa produção e a venda e distribuição. Eu, particularmente, acredito muito nesse viés. Conversei com uma dona de dispensário da Califórnia, ela contou que essa regulamentação, antes do governo da Califórnia entrar e decidir, como o Steve falava, vamos escolher 4 dispensários oficiais e tal. Antes disso, ela meio que se autorregulamentou. Você tinha lá as marchas, né, o pessoal lá, os ativistas, junto com os pacientes, né, e os pacientes, de certa forma, davam ali uma fundamentação científica, medicinal, só que os caras, né, enfim, baixavam o cacete, mas quando começaram a baixar o cacete em paciente, em cadeira de roda, né, paciente, falou, peraí, mas não dá, aí é muito. Mas essa primeira regulamentação foi feita entre eles, as pessoas que já plantavam, começaram a pegar seus excedentes, distribuíam, davam para esses pacientes, e as coisas foram se organizando dessa forma, até que depois o governo veio e regulamentou ali de alguma forma. Então eu acredito nesse viés, eu acho que o cultivo caseiro, mas também com um volume maior depois, porque nem todo mundo pode cultivar, né? Quase ninguém, na verdade, você acaba transformando isso num negócio mesmo. E não tem problema esse negócio, porque a gente está numa sociedade capitalista. Vamos discutir na sociedade capitalista, a gente vai derrubar capitalista e discutir em outra. Não é capitalista, então tem dinheiro, tem produção, as pessoas precisam trabalhar, enfim. Então, né, não tem dificuldade, ao meu ver, não tem dificuldade nenhuma disso acontecer, porque a gente já tem uma série de regulamentações para uma série de outros produtos. Então, assim, pega a cannabis, encaixa ela ali com as suas particularidades, mas já tem uma série de leis de Anvisa, de leis comerciais e de governo que já existe, não é inventar a roda. Né? Então, acho muito simples e acho que alguém tem que fazer isso já, porque acho que está para acontecer, a discussão está super avançada na questão global das drogas, mas a maconha, né, tem é um carro-chefe da discussão. Né? São muitos usuários, um monte de gente aí. Só que não sei se já tem alguma coisa pronta para quando o Supremo, ou seja lá quem for, dizer, beleza, como é que vai ser? Está aqui, ó. Acho que isso é que os movimentos deveriam começar a fazer. Enfim, embasados juridicamente, cientificamente, mas acho que esse é o próximo passo, sem dúvida, porque vai acontecer, não tem jeito.
Só acrescentando algumas coisas, eu acho que essa questão é muito difícil, né, Renato? Porque a gente vê diversas experiências no mundo bem-sucedidas e nem sempre elas são valorizadas, né? Por exemplo, as pessoas agora, nos últimos anos, passaram a falar da falência do modelo holandês. Isso não é verdade. Todas as evidências para fazer as coisas. Não, você pode escutar seu pai e fazer as coisas do seu jeito, né? Você precisa da legislação? Não, a legislação que vai ter que se adaptar à realidade que está acontecendo. Eu acho que é por isso esses movimentos que existem no sentido de mostrar essas questões, eles são muito importantes, né? Porque eles que vão acabar no que o Henrique Carneiro fala, eles vão demandar que se mude a legislação, que se mude as posturas oficiais, as políticas oficiais, e eu acho que não tem outro jeito. Eu acho que é um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente continua trabalhando apesar de todas as coisas para um dia isso dar certo, não sei bem por onde, né? E, de novo, a questão não é se você for me perguntar se eu tenho um interesse particular ou pessoal de que a maconha ou as drogas sejam legalizadas, pessoalmente, para mim, tanto faz. Aliás, numa época tinha pessoas dando, vamos dizer assim, sugerindo de que eu tivesse algum envolvimento com tráfico, com coisas assim. Eu falei, gente, é o oposto. Eu acho que a última pessoa que vai estar interessada na legalização das drogas é o traficante, porque esse vai ser o grande prejudicado, né? E eu acho que a questão não é essa, eu acho que é uma questão de princípio. Eu acho que, eu pessoalmente, eu não considero que eu deva delegar a uma instituição, seja ela o governo, ou a ONU, ou a Convenção da ONU, ou quais os produtos de consumo que eu devo ter. Eu acho que o governo tem a obrigação de me alertar sobre os riscos a respeito do que eu estou consumindo, mas a decisão do que eu consumo, quando consumo e se consumo, é uma coisa de fórum íntimo, de fórum pessoal. E eu me sinto invadido na minha privacidade na hora que acontece esse tipo de ingerência, que eu acho que o caso mais gritante é o que aconteceu com o Alexandre, quando ele tem uma situação em que ele precisa daquilo por uma questão de saúde, ele acaba sendo envolvido numa questão jurídica e sendo processado e sendo, vamos dizer assim, maltratado por essa questão. Eu acho que isso vamos dizer assim, é o fim da linha de denúncia do quanto o nosso sistema está errado, né? Eu pensaria um pouco por aí. Tinha alguém lá no fundo querendo fazer uma pergunta que levantou a mão? Não sei se... Primeiro, Ricardo. Bom, inicialmente eu queria fazer uma colocação que a colega comentou que o uso da maconha poderia causar impotência. Eu, sinceramente, particularmente, acredito que não. Mas mesmo se causasse, o cigarro também causa e está aí vendido em qualquer farmácia, em qualquer padaria e bar. A própria água que vocês estão tomando, se vocês tomassem uma quantidade muito grande de uma vez só, em período curto de tempo, esse padrão de consumo poderia gerar alguns danos à saúde e podendo levar à morte também. E no caso do Alexandre, ele usou quimioterapia, então no caso dele caiu o cabelo, ele teve vômito. Esse é um exemplo muito intenso de um efeito colateral totalmente indesejável, né? Então, aproveitando a presença do Alexandre aqui, eu queria que ele comentasse um pouco a respeito do uso medicinal da cannabis para ele, como foi, se teve efeito colateral, se para ele esse efeito colateral sobrepôs ao efeito benéfico, se ele conseguiu esse efeito com algum outro medicamento disponível no mercado. Falasse um pouco mais a respeito do uso da cannabis para o tratamento dele. Bom, na verdade, assim, eu segui todo o tratamento convencional, né? Tudo aquilo que era me colocado, assim, eu fui fazendo à risca, né? Só que os sintomas, a situação, assim, ela vai... É um efeito acumulativo a quimioterapia, por exemplo. A primeira é um impacto, a segunda parece que tu já tem aquela carga e tu tem que carregar mais um peso e assim sucessivamente, né? Então, foi aí que, paralelo ao tratamento convencional,
eu consegui um alívio, vamos dizer, de todos aqueles sintomas que são terríveis, né? Então, eu fiz o tratamento convencional e, paralelamente, eu fui utilizando a cannabis para me confortar um pouco, assim, naquela situação toda, né? Então, eu acredito, assim, que ela me ajudou muito a ponto de casos similares, assim, de eu recomendar, se a pessoa estiver fazendo algo parecido com o que eu passei, eu tenho certeza que isso vai contribuir com essa pessoa. E aquela história, a diferença entre o veneno e o remédio é o tamanho da dose, né? Então, eu acredito que teu corpo mesmo, ele responde essas perguntas, assim, no sentido se ele está aceitando, se ele não está. Então, mais ou menos, também segue o teu interior mesmo, né? Aquilo que o teu cérebro diz. E assim eu fui superando isso tudo, né? Radioterapia também, por ser nessa região aqui do pescoço, na cervical, ela afetou minhas glândulas salivares. Então, as parótidas, elas, me incomodaram. Foram 7 meses, assim, sem sentir gosto de alimento. Então, ali ela já teve assim, ela me ajudou a ter vontade de comer. Porque eu não... Por mim, se eu tivesse que optar em comer aquilo que eu não sentia gosto, ou até pelo contrário, eu sentia gosto de veneno, tudo me incomodava. Ali eu aprendi a tomar água, por exemplo. Porque se eu tomasse um refrigerante, nossa, parecia que estava tomando gasolina, sei lá, uma coisa horrível, assim, né? Então, acho que nesse sentido, assim, eu só tenho que louvar, né? E aí tu até fica perguntando por que uma coisa pode ser tão diabolizada se, para mim, me ajudou tanto naquele momento difícil. Então fica aquelas interrogações, né? Por que é assim, por que ficou? Não sei se eu consegui responder, né? Mais ou menos toda a pergunta. Boa tarde, meu nome é João Vitor, eu sou aluno aqui da Psicobiologia e eu queria trazer assim, um depoimento meu para levantar uma questão que tem até um pouco a ver com o que foi falado no filme, de as pessoas que têm o conhecimento têm que compartilhar esse conhecimento. Então, durante toda a minha formação da faculdade, eu trabalhei com drogas, sobre toda essa temática, e no final da minha graduação, que foi no final do ano passado, eu procurei o meu colégio, onde eu passei minha vida inteira estudando, falei com a direção que eu queria levar informação de uma maneira não tendenciosa, nem para um lado bom, nem para um lado ruim, para os alunos do colégio, alunos do ensino médio. E era um colégio religioso, colégio que era tudo baseado no princípio católico, onde as aulas de religião eram obrigatórias. E eu estava muito receoso quando eu fui apresentar, porque eu não sabia como eu ia ser recebido tanto pelos alunos quanto pelos professores, pela direção. E, para minha surpresa, eu fui recebido muito bem pelos dois, que tanto as freiras que comandam o colégio, elas acompanharam a minha apresentação e me elogiaram no final, falando que era um assunto que devia ser levado mais aos alunos. E os próprios alunos se demonstraram como um público que tem muitas dúvidas, mas pouca informação. Tanto que um dos alunos foi bem curioso, ele me perguntou se eu já havia assistido Cortina de Fumaça. Ou seja, eles procuram informação, mas nem sempre essa informação é dada de uma maneira correta a eles. E eu queria saber por que não seria interessante tirar essa temática, que é muito discutida no meio, vamos dizer assim, da faculdade, político, e levar para as crianças, para os adolescentes, que eles são a futura geração, e eles, como você disse, são grandes multiplicadores da informação. Eles vão levar o que eles aprendem para casa, discutir com os pais, ver por que o pai tem uma opinião, se o que ele aprendeu é de outra maneira. Então, por que essa discussão das drogas não tem que chegar num conceito mais básico? Porque, para você formar a ideia mais cedo, porque, como foi dito, é uma corrente que está lutando contra uma corrente dominadora. E essa corrente dominadora,
ela já tá presente na vida dessas pessoas muito cedo. Então, por que não também cedo na vida dessas pessoas? Por que esperar elas virarem adultas para encarar esse problema? Será que não sei, algum medo? Porque, na minha opinião, eu entrei com medo e depois eu vi que não era bem assim, que eles estão querendo informação. E a minha pergunta, acho que é para a mesa toda, porque tem um professor, uma pessoa que vivenciou esse problema e um diretor de filme que está propagando a informação. Obrigado. Eu vou esperar. Eu também, eu não sei se te responder por quê, eu acho que é medo, você falou, mas, enfim, eu, particularmente, eu não estou promovendo esses eventos porque, enfim, tem outras, enfim, o filme está aí, o filme está na internet e estou sempre à disposição de estar como aqui participando e podendo compartilhar o que eu aprendi. Mas acho que, porque é isso, acho que é muito medo mesmo, preconceito. Mas às vezes a gente tem essa surpresa, que bom que você teve essa surpresa, né? Quer dizer, a escola acabou, mas eles passaram o filme, não? Às vezes já aceita, mas não sabe o que vai passar, né? Quando passa. Opa. Sim. Mas acho que seria ótimo. Não sei, enfim, eu não sei questão de idades, assim, mas acho que para os adolescentes, acho que tem que começar a falar assim, com certeza. Eu queria só fazer uma colocação sobre o artigo que estava falando da questão do direito individual, né, de se sentir violado, enfim. Mas acho que, além disso, que é muito forte também nessa discussão, eu acho que a gente tem que começar a pensar numa outra questão, que eu estou me debruçando um pouco sobre isso agora, até por conta da questão das armas, que eu nem respondi, né, pulei a questão das armas. O filme não é sobre tráfico de armas, não é sobre o papel das armas de fogo na sociedade e a influência disso com a violência urbana, e questionando um pouco para que esse objeto serve, só para corrigir lá o filé. Tráfico de arma eu não entrei, punk, mas a gente vai fazer uma associação também, que tem uma relação direta ali, não droga e arma, mas a proibição das drogas e o tráfico de arma. E aí eu queria só colocar um conceito que eu acho importante, que eu estou me debruçando sobre ele com relação às armas, porque eu sou antiproibicionista. Já me perguntaram, você é a favor ou contra as armas? Você acha que tem que proibir as armas? Porque eu, como princípio, sou um antiproibicionista. Nada deve ser proibido, a gente tem que educar e as pessoas têm que ter o direito de escolher. Mas eu comecei a entrar numa questão que é o direito coletivo, não sei se existe isso no direito. Quer dizer, até que ponto também decisões não afetam, né, a coletividade. Isso tem que ser pensado, porque a guerra às drogas hoje, por mais que você não use drogas, não tem nenhum problema diretamente com o abuso de drogas, não com as drogas, com o abuso do uso de drogas. Você também é afetado por essa política proibicionista do uso de drogas. Então, acaba entrando num direito coletivo. E, às vezes, quando o único argumento é o meu direito individual, não sei o que, às vezes o outro, quem é contra fala, mas e o meu direito também de ficar longe, né? Quando você joga para ele e mostra que a política de drogas está encarcerando um bando de gente, matando um bando de gente, além de estar invadindo, né, o direito individual também, ela falou, peraí, então não é só uma questão de direito individual, também é uma questão de direito coletivo, né, da sociedade. A sociedade inteira está pagando por essa decisão, que tem origens econômicas, preconceituosas, enfim. Então acho que vale também essa questão. Isso eu ouvi do Pedro, na última palestra do Pedro Prudente, lá no Rio, ele falou isso, cara, o argumento do direito individual é muito forte, sim, mas e a sociedade inteira que está pagando por isso? Isso talvez seja mais forte do que uma pessoa só gritando pelo seu direito de não ser invadido pelo governo. Mais ou menos. Pedro, desculpa, Pedro Abramovar. Só complementando o Rodrigo, eu acho que é assim mesmo, eu acho que a gente constrói, vamos dizer assim, a sociedade a partir desse tipo de intervenção que você pode fazer, onde você propõe uma discussão dialética a respeito das coisas, né? E não a gente partir de que o estabelecido, o discurso oficial é hegemônico porque só porque ele se outorga hegemônico, né? E eu acho que a população de jovens, adolescentes, é particularmente sensível a esse tipo de proposta, de você levar uma questão dialética, né? Porque aquilo que era a preconização da guerra às drogas, né, desde a década de 70, e que resultou naqueles programas de fazer palestras de terrorismo na escola, dizendo os malefícios das drogas, a gente sabe, aquilo foi avaliado cientificamente. Tem um estudo que é sensacional, de 1991, do Michael Klitzner,
em que ele mostra que todos os bilhões que foram gastos na guerra às drogas, dos 50 estados americanos, eles não reduziram em nada o consumo de substâncias psicoativas. Ao contrário, eles estimularam a curiosidade em algumas faixas etárias. Ou seja, o que eles propunham não foi atingido, né? E apesar de tudo isso, apesar do fracasso da guerra às drogas, a gente vê que esse é um discurso hegemônico, pelo menos no nosso país ainda é o discurso, vamos dizer assim, mais frequente, mais prevalente. Bom, esses alunos, qual era a idade deles em média, dessa turma que tu teve essa oportunidade de... 16, 17 anos. 16, são adolescentes. Na verdade, assim, não sei se foi um caso isolado desse aluno de fazer essa pergunta do cortina de fumaça, mas para a juventude que tem um acesso fácil à informação através de internet, coisa que uma década atrás era mais complicado, tu poderia ter mais, pegar informação de vivências que geralmente poderiam não ser tão boas assim, mas eu acho que essa juventude, ela já tem acesso quando procura essas informações. Então, nesse caso, eu acho que esse aluno ele tá bem por dentro, assim, por isso que ele talvez tenha até se salientado em relação aos outros, né? Oi, eu pedi para falar mais um pouquinho. Eu queria, um pouco falando da história das políticas de legalização, quais são os caminhos, e também um pouco do Brasil, que está muito fora do processo que agora está se desenrolando na América Latina, não sei se vocês estão acompanhando, mas desde novembro, alguns líderes aqui da região, principalmente o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, vem falando publicamente, pedindo um debate mais concreto sobre alternativas à guerra e à proibição. E agora, em fevereiro, o presidente recém-eleito da Guatemala chamou uma cúpula na América Central, que hoje é a região que está mais sofrendo, junto com o México, os efeitos da violência. E agora, sábado, dia 24, vai ter uma reunião com vários presidentes, inclusive o presidente do México, da Colômbia, confirmados, para levar uma pauta oficial para o encontro de Cartagena, o encontro das Américas, que vai acontecer na segunda quinzena de abril. Então, o que a gente está vendo, pelo menos politicamente, é que a agenda do debate está avançando na América Latina. Na América Latina já existem matérias de jornais da Europa, dos Estados Unidos, dizendo que a América Latina assumiu a liderança nessa discussão por uma nova política. E o Brasil, aqui saiu uma ou outra matéria na mídia, mas pouca coisa, e não tem nenhuma posição nem do Itamaraty, nem do governo Dilma, de o que eles vão apresentar nessa discussão em Cartagena, não vão para essa reunião na Guatemala. Então a gente vê que aqui no Brasil a coisa ainda está muito presa nessa coisa ideológica no nosso Congresso, que hoje não tem muito espaço para discutir essa agenda, mas regionalmente a coisa está avançando bem rápido, em coisa de 4 meses o nível do debate já mudou, e já há um reconhecimento que se começou um processo formal de discussão na região, coisa que não existia há 6 meses atrás. Então eu queria trazer um pouco dessa informação para vocês, que eu acho que é importante. E eu acho que o que a gente está vendo agora do ponto de vista da Comissão Global, que quando começou em 2008 como Comissão Latino-Americana, a Mônica está aqui também, ela pode contribuir, não existia esse espaço até para esse tipo de debate que está acontecendo hoje, e toda semana agora no Brasil e em São Paulo principalmente tem um evento para falar sobre política de drogas e sobre cannabis. Então acho que a massa crítica está aumentando, e agora estão aparecendo perguntas que ninguém tem respostas, porque assim, então qual é a política de legalização? Não existe essa experiência acumulada recente em nenhum lugar. A gente tem alguns exemplos, descriminalização aqui, meia regulação ali, um outro exemplo que a gente pode se inspirar, mas de fato não tem nenhum país hoje que tenha alguns anos de experiência acumulada no mercado regulado, para que a gente possa dizer é isso que vai acontecer com o consumo, é isso que vai acontecer com a violência, é isso que vai acontecer com os adolescentes, etc. Então a gente tem um período agora, que o debate está acontecendo de fato, coisa que há 5 anos atrás não existia esse nível de debate. O próximo desafio é a gente ver exatamente como que, concretamente, a gente pode encaminhar essa discussão. E só para não me alongar muito, assim, dentro da comissão a gente está pensando, dado o acesso político que a gente tem, começar assim, questionando,
na política atual, quais são os indicadores que são usados para avaliar o resultado dessa guerra às drogas. Então, quando a polícia ou quando o governo eles apresentam, foi apreendido mais um carregamento de 20 toneladas de maconha, de cocaína, foram presos mais não sei quantas pessoas morreram, isso não são dados de sucesso, não são indicadores de que qualquer coisa esteja funcionando, embora eles sejam comunicados assim pela mídia e percebidos assim pela população. Então, os indicadores reais deveriam ser redução de consumo, redução em casos de overdose, enfraquecimento do crime organizado. Então, a gente está começando nessa... Vamos começar. O que a gente deveria estar avaliando para começar? E aí, que tipo de política de programa que a gente pode colocar em curso que vão dar dados concretos e não indicadores de que a violência só continua, de que o consumo continua bombando, que é isso que os dados que são gerados hoje mostram para a gente. Então, existe todo um trabalho, assim, além da desconstrução dessa ideologia do discurso oficial que é colocado, de como essa política ela é avaliada e como ela é implementada. Então, só para finalizar, toda essa política que é regida hoje pela Convenção Única de Entorpecentes da ONU, que é uma convenção que tem aí 50 anos, existem passos que todos os países podem dar dentro das convenções como elas existem hoje. Então, existe também essa tendência dos países de não posso fazer nada por causa da Convenção da ONU. É só uma observação que a ONU tem várias convenções, a única que é de fato implementada é essa das drogas. Todas as outras que são super importantes, de direitos humanos, de habitação, de meio ambiente, biodiversidade, clima, Kyoto, todas, nenhuma é levada a sério, nem tem um recurso que essa Convenção de Drogas, que é a menos eficiente de todas, tem. Então, assim, a gente não quer ficar esperando, como Comissão Global, que a ONU abra ou flexibilize a convenção. A gente acha que existem passos, como, por exemplo, a descriminalização do usuário, é uma medida perfeitamente possível dentro das convenções como elas existem hoje. São coisas que a gente já pode cobrar do governo brasileiro e de outros governos, eles não têm que esperar nenhuma mudança das Nações Unidas para tomar esses passos. É bem complicado, queria só abrir aí algumas frentes para vocês poderem se pesquisar mais e se informar mais, e é isso aí, obrigada. Desculpa, falei pra caramba. Eu tenho mais 3 pessoas inscritas, vão ser as últimas, que a gente tem meia hora ainda aí. Tenho que falar do livro, do lançamento do livro do Simpósio Internacional, por uma agência brasileira de cannabis medicinal. Tem o informe da Marcha da Maconha, onde a gente vai passar o vídeo do cartaz e da marcha, onde a gente está recolhendo dinheiro. Então, as últimas 3 pessoas é a Mônica, o João e o Ricardo. Bom, eu queria falar o seguinte, comecei a trabalhar em temas problemáticos lá em 1900, lá vai bolinha, né? Desarmamento. E eu estou vendo, eu gostaria de passar isso para as pessoas. Drogas é muito pior. Drogas, eu acho que talvez aborto. Porque somos uma população hipócrita. Disse que aqui, o Brasil, é o país das maravilhas, né? A gente não tem guerra e morre um monte de gente. A gente não é... A gente não é racista e a gente é racista. E aí é um monte de coisas que nesse bolo tá drogas, porque não tem uma pessoa, eu não conheço, é Alexandre, né? Eu não conheço uma pessoa nesse mundo que não tenha um caso de pessoa que usou droga dentro da família. Por um motivo ou por outro. Ponto. Isso é uma hipocrisia, a gente achar que... Então, assim, não temos problemas com drogas. Eu queria só dizer que
Eu trabalho para isso. Para a gente mudar, de alguma maneira, a consciência, a cabeça das pessoas. Olha só, tem uma opinião aqui. E para mim já está lindo. É hipocrisia também, porque para mim não está lindo não, porque eu quero muito mais. Eu quero mudar lá na ONU, que eu não aguento mais a ONU. Eu não aguento mais a ONU. Não, ai, que povo mala. Sabe, eles não ouvem a gente fica falando. E no final das contas tem aquele resuminho lá, sabe? Eu só queria falar o seguinte: que prazer te conhecer, um prazer enorme, de verdade, porque pessoas como você não podem estar sofrendo coisas do jeito que, sabe, que está rolando. Não pode. É só isso. Um prazer. Um beijo. Obrigado. E queria dizer que, como tu, eu também acho que a sociedade como um todo ela é hipócrita. Porque todo mundo pega uma coisa e, no fundo, age de outra forma, em todos os sentidos, não só com droga e de várias formas, né? Então, eu também, como tu, eu faço votos que possa se acelerar essa concepção nova de lidar com esse tipo de situação e que a gente consiga logo atingir assim, novos objetivos, consiga atingir aquilo que pode ser uma melhor forma para toda a sociedade, né? Continuando a sua reflexão rapidamente, a questão da droga e da arma, né? Porque eu acabei me envolvendo com esse tema também. Tem um personagem do filme que chama... Eu te levei. Que ele fala um argumento muito interessante, que ele fala que a relação dele com as armas eram os pais, enfim, o avô, o pai, que era um instrumento de trabalho deles, que eles iam para a rua para combater o mal. Ele fala isso, combater o mal. Que é, como o Carlinhos falou, né, o pó do diabo, a erva do diabo. Então tem essa coisa do mal. Eu acho que isso, porque em dados, né, números, por mais que a gente vá mudar a variação desses dados para ver se as pessoas entendem, na verdade é isso que a gente vai fazer, né, mudar a leitura, ver se as pessoas entendem, não entenderam ainda. Não tem mais o que discutir, né? Em dado está ali, tem gente morrendo, gente sendo presa, o consumo não aumentou, quer dizer, aumentou, mas não diminuiu quase nada, enfim, está tudo lá. Tem zilhões de estudos, já foram na ONU, já falaram, e lá o Costa lá, o maluco diz que não, enfim. Então o que fica? Fica esse pré-conceito, não no sentido racista, não, pré-conceito, conceito anterior, que esse que é o difícil de tirar da cabeça das pessoas. Eu fico pensando, o que você não tira da cabeça das pessoas? É o mal. Existe um mal, porque a gente consegue imaginar a sociedade sem um mal, né? Sempre existiu um mal, porque a gente está sempre ameaçado por esse mal, e é esse mal que justifica os governos e as políticas reprimirem algum mal. Então, assim, só dando um exemplo aqui de um filme em que ladrões, são ladrões, chama Os Suspeitos, Os Suspeitos. Tem como é que a mensagem vai sendo passada assim, de forma bem suave, em conta-gotas. Tem uma cena em que eles entram num roubo, e aí dá tudo errado, eles acabam matando o cara, e são os ladrões mais sinistros do momento, né? Tanto é que o filme começa descrevendo, o cara é perito em arrombar banco, o outro é perito em não sei o que, aí é um grupo de 5 ou 6, os suspeitos. Aí quando eles descobrem que roubaram de um traficante, eles abrem a mala e tem cocaína. Os 5 que são os tremem, porque o traficante, bicho, esse é imbatível. Então assim, o traficante, essa figura, esse nome, ele personificou esse mal, que talvez em algum momento tenha sido um comunista que comia criancinha, né, enfim. Então, isso é muito difícil de tirar da cabeça das pessoas, e a mídia, obviamente, ganha com isso.
né? Porque outro dia assistindo o Globo News eu fiquei abismado. Acordei, gosto de ver o jornal de manhã, foram 10 matérias consecutivas de traficante, tiro, morte, assassinou. Cara, começou meu dia, eu já comecei mal, né? Isso se mantém. E aí, você precisa de arma para combater o mal. Então eu fico, como é que você, por mais que o Beltrame no Rio de Janeiro tenha dito que a ocupação da UPP não era para o tráfico, era uma ocupação estratégica, a justificativa era porque tinha traficante nesses lugares. Então o traficante, nessa figura, ela justifica um monte de coisa, e principalmente repressão, à base de paulada. O traficante talvez a figura maior e logo abaixo acho que a droga, né? Cracolândia, paulada. É assim que se pensa. Então, por isso que eu acho que a arma, não a arma, né? Mas essa indústria que está ali, cara, tem uma força. Tem uma força. Enquanto existir esse mal, enquanto as pessoas acharem que existe esse mal, essa pessoa, esse traficante que está lá em algum lugar, né, querendo, né, persuadir as crianças, e, né, vão apoiar qualquer iniciativa que seja vamos combater esse mal. Então esse preconceito que é difícil tirar da cabeça das pessoas, eu aposto que com informação, com diálogo, né, porque em termos de dados, isso não tem mais o que discutir, né, eu acho. Boa tarde, meu nome é João, eu sou futuro aluno aqui da Psicobio de mestrado e eu passei por uma situação muito parecida com o que o colega mencionou na escola, só que eu encontrei o cenário oposto, que foi dentro da universidade. Por conta dos trabalhos que eu fazia na época, eu fui convidado a dar uma palestra sobre plantas psicoativas e acabou sendo no final uma palestra sobre a ação fisiológica das drogas em geral. E quando eu encerrei, as pessoas chegaram, eu enfatizei durante a palestra de que todas as drogas elas podem ser benignas, malignas, inócuas ou prejudiciais. Só que no final da palestra vieram me falar assim, quando você foi falar de álcool e tabaco, você destruiu, e quando você foi falar de plantas medicinais, você endeusou ela. E na verdade eles não escutaram o que eu falei. A questão é que quando eu fui falar a respeito quando eu fui trazer esse assunto para dentro de uma universidade, eles já achavam que eu estava com uma postura de oba, legalize, vamos fumar um e cantar o We Are The World, sabe? Não era exatamente o oposto que eu estava querendo fazer. E eu queria saber como que a gente pode fazer esse diálogo, tanto para a faculdade quanto para fora da faculdade, mas fazendo com que as pessoas realmente estudem o que a gente está falando e não só ouvindo um lado da história, achando que a gente está defendendo, sendo um advogado. Eu acho que é uma pergunta direcionada talvez para os três até. Eu acho que essa é uma tendência natural. Eu já me percebi fazendo isso também, né? De pintar com cores mais pesadas as drogas lícitas e com cores mais amenas as ilícitas. Mas acho que é um pouco aquela coisa que a gente estava discutindo a respeito do filme também, né? O filme é um contraponto ao discurso oficial. E o discurso oficial é esse, que vamos dizer assim, coloca as drogas lícitas como benignas e as ilícitas como malignas. Então, quando eles fazem o contraponto, a gente corre esse risco, e eu acho que até é compreensível nesse sentido, né? E até outro dia os alunos estavam, eu dou aula na graduação aqui da escola, e os alunos estavam numa discussão, e surgiu a questão do... O que era mesmo? Era o dia do orgulho hétero, né? Que eles estavam querendo propor, né? E qual é, ou então da consciência branca, né? Ou seja, por que fica ridículo, né, o dia do orgulho hétero ou da consciência branca? Porque a consciência negra e o orgulho gay, eles têm um sentido diante da homofobia ou da questão racial, e eles perdem o sentido se fosse uma sociedade realmente igualitária. Tem um sentido que vem através do Bolsonaro, desculpa. Bom, eu acho que é isso, eu acho que é uma questão de como você põe o que é o ponto e o que é o contraponto, né? Claro, quando eu pinto de coisas mais pesadas a questão do álcool, não é que eu estou propondo que se instale a lei seca e que as pessoas sejam proibidas de beber. Não, eu estou relativizando a questão de que não é o álcool uma boa droga e a cocaína é uma má droga. Eu acho que é simplesmente isso. Mas a gente acho que precisa pensar nesse aspecto, né? Para a gente não fazer um discurso simplesmente invertido. Né? Eu acho que isso que o Natinho falou é fundamental, relativizar. Porque
acho que talvez o primeiro questionamento que, não sei, numa dialética, assim, numa turma, que você deve jogar é o que é absoluto? Se tudo foi inventado por nós, né? Todas as leis foram escritas por pessoas, iguais a nós, só que alguns anos atrás, ou centenas de anos atrás. Então, partindo desse princípio, você pode relativizar. Talvez isso quebre um pouco. Eu acho que uma outra forma que eu faço isso muito, né, dialogando e conversando, às vezes as pessoas não estão preparadas para receber informações novas, porque elas já estão muito fechadas, elas estão ali com certas as convicções, as nossas convicções. Talvez seja primeiro questionar as convicções, o que a pessoa entende sobre esse assunto, o que ela sabe sobre esse assunto, e talvez mostrando que ela saiba pouco, não que ela esteja errada, porque isso aí também é um erro, né? Você querer dizer que alguém está errado. Ninguém está errado, tem toda a sua visão de mundo, né? Talvez você questionando o nível de informação que ela tem, da onde que vem essa informação, você consiga abrir um pouco a guarda da pessoa, porque antes de você arremessar, você tem que abrir, senão a pessoa não vai receber, vai bater na parede e vai cair. Então, e o que acontece com o filme às vezes também, o filme tem muita informação. Eu tento abrir no início e falar, eu não sabia de nada e fui buscar informação para me colocar no lugar da pessoa que está assistindo, para ela, pelo menos, opa, esse cara aí sou eu, talvez. Então, acho que isso é uma boa tática, entendeu? Antes de você arremessar, você abrir a pessoa e talvez desconstruir ela, desconstruir os argumentos e as convicções que ela tem, porque senão não vai. Se ela vier cheia de verdade. Bom, só queria fazer uma colocação aqui, contribuir um pouco para o debate. Eu sou veterinário e no final do ano passado eu tive um problema com a minha cadela em casa. Ela teve uma crise feia de insuficiência renal aguda e tudo que ela comia e tomava por via oral, né, ela vomitava. A gente tentou usar o Plasil, usamos o Andazedrona, usamos também o citrato de Miraporã, que são os 3 medicamentos disponíveis para tratamento de enese, e nenhum deles funcionava. Eu cheguei a cogitar na hipótese de fazer uma solução para extração de canabinoides para usar no caso dela, mas nesse caso específico eu não pude optar por isso, e legalmente eu não poderia nem fazer isso, porque não é disponível, né? Mas eu não usei no caso dela porque ela tinha também uma alteração hepática e o veículo que eu iria usar seria um lipídio, né, uma gordura. E naquela época eu desconhecia outra forma de extração, hoje eu sei que dá para extrair com álcool isopropílico e outras formas e tal. Mas enfim, naquela época eu optei por não usar. Então no caso dela teve... Nesse caso eu não pude utilizar porque ela tinha uma outra enfermidade concomitante, né? Eu queria pedir para o professor Dartil para ver se ele poderia comentar outros casos que a maconha não deveria ser utilizada, populações específicas ou transtornos anteriores que evitariam, que impossibilitaria o uso da maconha no tratamento de alguma enfermidade. Por exemplo, pacientes já esquizofrênicos talvez não seria uma boa opção, ou pacientes que já tiveram um surto de pânico, coisa do tipo. Eu queria que, para exemplificar alguns tipos de transtornos e doenças que a maconha não poderia ser utilizada terapeuticamente. A questão, quando a gente pensa no uso terapêutico, a gente esbarra num problema muito sério, porque a gente fala da maconha, quando a gente fala da maconha, a gente está falando de uma planta com centenas de substâncias lá dentro, né? E a ação terapêutica ou a ação nociva de cada uma dessas substâncias pode ser diferente ou oposta. Então, enquanto a gente não desenvolve uma linha de pesquisa mais consistente no mundo inteiro e se debruça sobre a questão da cannabis medicinal, a gente não vai poder chegar num estágio onde você fala, olha, a partir da maconha eu isolei a substância X, canabidiol, ou seja o que for, e isso serve como tratamento de tais e tais doenças. Essa seria a situação, vamos dizer assim, ideal do ponto de vista científico, né? Porque enquanto a gente fica fazendo esse uso terapêutico da planta, a gente pode estar consumindo uma série de substâncias que também não são boas para aquele paciente, né? Ou seja, esse é o problema, fica assim uma medicina meio
primitiva, né? Você usa ervas e plantas e não medicamentos, princípios ativos, né? Eu acho que essa é a grande, vamos dizer assim, justificativa de a gente lutar pelo direito de você aprofundar as pesquisas de potencial terapêutico dentro de uma agência de cannabis medicinal, né? Agora, do ponto de vista mais objetivo, o que a gente tem noção cientificamente comprovada, primeiro, aquela história de que maconha causa esquizofrenia, aquilo lá foi um auê que se fez em cima de alguns estudos epidemiológicos que foram questionados, a forma como eles foram produzidos e as conclusões a que eles chegaram. Não tanto a forma, alguns deles foram até muito bem feitos, mas, por exemplo, um deles, a autora é muito cuidadosa. Ela fala, se encontrou uma frequência mais alta de uso de maconha entre o subgrupo que se tornou esquizofrênico. Caso, isso está escrito no artigo científico, caso se comprove uma associação de causa e efeito entre o uso de maconha e a esquizofrenia, então esse é um ponto que deveria ser visto. Ela coloca isso no artigo, ninguém nunca menciona isso, as pessoas esquecem essa frase dela e vendem esse artigo e todos os outros como, olha, maconha causa esquizofrenia. Então, não, depois alguns especialistas em esquizofrenia se manifestaram publicamente, mas já tinha sido feito esse auê, esse estrago, vamos dizer assim, de novo atribuir a maconha à emergência de esquizofrenia. O que a gente sabe é que pessoas que têm uma predisposição a quadros psicóticos, a situações de que o indivíduo se desorganiza e foge da realidade totalmente, inclusive a esquizofrenia é um desses quadros psicóticos, nessas pessoas estaria absolutamente contraindicado o uso de uma série de substâncias, inclusive a maconha. Por quê? Porque ela pode desencadear o aparecimento desses casos. Agora, entre você desencadear e você causar uma esquizofrenia, a esquizofrenia é uma doença, seria impossível uma substância, uma droga como a maconha causar esquizofrenia. Por quê? Porque a esquizofrenia é um processo de desenvolvimento do cérebro, que demora anos. É todo um processo de reorganização da arquitetura cerebral. Ou seja, as substâncias que existem na maconha não têm esse potencial de modificar a arquitetura de neurônios. É um absurdo pensar nisso. Então, a única, vamos dizer assim, contraindicação, vamos dizer assim, mais patente, generalizável a respeito do uso de maconha seria essa questão em pessoas com suscetibilidade a desenvolver quadros psicóticos ou pessoas já psicóticas. No debate na Folha, que o Siddhartha chegou a comentar que a maconha poderia até, a criança faz teste de lactose e tal, aí as pessoas riam, não, bota no teu filho, mostraria essa... E só complementando o que você estava falando da questão de falar sobre educação, de como abordar o assunto, uma coisa que eu sempre comento quando surge, não surgiu exatamente isso, mas eu vou falar aqui, que é uma ideia, quem sabe um dia eu escrevo um roteiro, faço um curto assim, mas você fazer um paralelo, eu brinco, num spa em que o chocolate fosse proibido por uma questão ali, e aí você começa a criar, imaginar que dentro do spa na sociedade, você começa a criar alguém que entrou com chocolate para vender lá dentro. E aí depois aquelas pessoas que estão internadas começam a descobrir que tem esse cara. E esse cara, ele acha um outro fornecedor que vai no muro do spa e começa a vender o chocolate ali, o bombom. E aí a segurança do spa resolve investir mais em segurança para aumentar o número de guardas que estão rodeando aquele spa. E aí outras pessoas descobrem que, pô, bom negócio, o cara compra o bombom assinado de amor por 10 centavos, mas na porta do spa ele vende por R$5. E vira um negócio. Aí, enfim, vale uma elaboração sobre isso, talvez para abordar com pessoas mais novas, assim, não tem para falar, é um bombom. Né? Em um determinado momento, alguém decidiu proibir esse troço dentro desse spa que causou toda essa problemática. Acho que vale até um curto a metragem. Bom, gente, eu queria comentar que aqui, através do William, do ProRum, a gente está passando o debate ao vivo na internet, com mais de 100 visualizações. Então, quer dizer, mais gente assistindo a gente no virtual do que aqui presente. Eu vou abrir para o último comentário da Esther e já vamos passar para as considerações finais. Obrigada, parabéns a todos. Eu só quero, na verdade, fazer uma consideração
consideração, né, nenhuma pergunta, aproveitando aí esse espaço ao vivo. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu vi aqui várias colocações a respeito de como passar isso aos adolescentes, se está certo ou não está. Então, eu quero apoiar o que foi falado na mesa, que é exatamente isso. A gente tem que partir do ponto do que eles sabem, eu acho que nem só para os adolescentes, até para as pessoas que sejam mais rígidas, né? Assim, tem aquela visão mais moralista, a partir do que ela sabe. Porque se a gente já vai com aquela visão de que eles estão errados, como foi realmente falado, não vai ser, não dá certo. E também, dentro do que a pessoa conhece, essa colocação que você falou do bombom é perfeita, porque é dentro do que é acessível para a pessoa. Né? Tanto que às vezes faz a comparação de que o chocolate também é uma droga. Né? Então, aí as pessoas começam, nossa, é sério? E aí fica mais fácil começar a falar de cérebro, de outras coisas. Porque se a gente já chega falando até de cérebro, sinapse, isso e aquilo, já assusta, né? Somente os jovens. Então, é bem isso mesmo, e é possível. Eu acho que é bom a gente perder esse medo, tem mesmo que falar com jovens, e acho que aproveitar o filme. Eu não sabia que estava no YouTube, já vou aproveitar e compartilhar no Facebook, adorei. E é muito bom mesmo a gente compartilhar isso, não ter receio de falar com os filhos, com os irmãos, com os jovens, né? E a última colocação que eu quero fazer é aproveitar que de repente tem outros amigos psicólogos assistindo ou da área da saúde, que assim, é o que foi falado, muitas vezes a gente pega aquela experiência clínica, então você senta com a mãe que fez uso de drogas, ela gerou uma criança que tem deficiência intelectual, que está ali com sofrimento, ou um pai que abandonou a criança, enfim, né, por conta, em consequência das drogas, aí você fica nisso, né, apesar de você ter ser da área da saúde e saber que a questão é muito mais ampla, você se apega nisso como se a droga fosse o problema de tudo. Mas é como foi colocado, né? A gente não pode, a gente acaba absorvido por isso, que aquele é o mal de tudo. Mas como que ele chegou até aquela droga? Qual a estrutura da família? Absorvendo que o buraco é mais embaixo. Então, é a mesma coisa do que acontece com, ao meu ver, de reduzir para 16 anos, a maioridade penal, e todo mundo acha que vai ser a solução. Mas e o acesso à educação, e para ali, para lá, tantas outras coisas, todo mundo já sabe, e a gente esquece de questionar isso e de lutar por esse direito. Né? Então, essa é a colocação que eu queria fazer, e parabenizar a todos aí pelas colocações. Eu queria agradecer a todos, em especial ao William, que colaborou imensamente para contribuir para acontecer esse debate, trazendo o Alexandre, vindo até aqui, o Grohum, que está passando aí, divulgando a Semana do Cérebro, a Semana da Neurociência aqui na Unifesp. Queria agradecer o Washington também, pela WR, que contribuiu também com apoio financeiro, a Soma Scientific Solutions, outra empresa parceira, ao Laboratório de Neurobiologia e Transtornos Psiquiátricos, ao PROAD e à SBNEC, ao Xaxim, que também foi um parceiro aí na contribuição para o evento, todos os presentes, a Rebeca, ao Dartil, ao Alexandre, ao Rodrigo, ao professor Carline, todos que puderam estar presentes, aos professores da manhã, a Marimélia, ao Guilherme, a professora Andréia. Eu quero aproveitar agora, então, para distribuir, né, vai ser um lançamento meio que... Vocês querem falar alguma coisa, Paulo, Lucas, que são os editores do livro? Por favor, aí. Bom, esse é o resultado do simpósio que foi realizado 2 anos atrás, pela criação da Agência Brasileira da Cannabis Medicinal. Como o professor Carlini disse, está no governo agora, e ele traz vários trabalhos, traz todos os slides, traz alguns trabalhos escritos pelo professor, outros pelos pesquisadores brasileiros, dessa área, Zuardi, Kripa, Takahashi, e é uma posição para a gente defender, mais um flanco pelo qual a gente pode conseguir que seja respeitado os direitos individuais, né, de ter acesso à medicação e ao que a gente deseja usar como recreação. Então, serão distribuídos gratuitamente. A gente só precisa que vocês
assinem nome e o endereço de e-mail, mas depois a gente vai fazer alguma consulta a você. Obrigado a você, Paulo. Obrigado. É uma honra estar fazendo o lançamento do livro, esse debate tão importante que teve aqui na Unifesp e aqui no nosso evento também. Fico agradecido e lisonjeado aí pela oportunidade. Eu queria também agora passar o vídeo que o coletivo da Marcha da Maconha São Paulo te pedir licença para vocês. Vou ficar na cara aí. Não, vai assim mesmo. Por que as drogas são proibidas? A droga leve, todo mundo sabe, é a porta para a droga pesada. Por que algumas substâncias nós proibimos e outras não? Quando se trata de família, é preciso. Por causa disso, vivemos sob uma guerra. Mas será que isso está dando certo? Cada vez mais gente está convencida de que não. E até mesmo os juízes estão começando a perceber que todo esse trabalho é inútil, não está levando lugar. O uso de substâncias psicoativas é um elemento universal das culturas humanas. Não existem povos que não tenham feito uso delas. A ideia de que possa existir um mundo sem drogas é absolutamente impossível. Além de não inibir o consumo, a guerra às drogas ainda causa e agrava uma série de problemas sociais. Se o Estado tem o interesse e o dever de zelar pelo bem-estar das pessoas, não seria melhor outra política de drogas? A maconha é a droga ilegal mais consumida no Brasil e no mundo. E esse enorme mercado é deixado na ilegalidade, sem controle nem arrecadação de impostos. Se pudéssemos regulamentar o comércio para adultos, assim como fazemos com álcool, tabaco e remédios, poderíamos investir em saúde, educação, trabalho e moradia. O tráfico de drogas é o crime que mais lota as prisões no Brasil. Grande parte desses presos não tem passagem pela polícia, nem em relação com o crime organizado. Estava com pouca quantidade de droga e era, em sua maioria, formada por jovens negros e pardos, moradores das periferias. Ainda se criminaliza uma conduta e a situação fica pior do que aquele problema que se tentava resolver. Hoje a maior parte das mulheres que ocupam histórias de campo de Nova Brasileira foram condenadas por tráfico de drogas. Elas levavam para dentro dos presídios masculinos, os seus maridos, irmãos e filhos, drogas que vão ser comercializadas dentro das unidades, que vão servir de moeda de troca e vão acabar fortalecendo a estrutura criminal que se alimenta do tráfico. Esse é o principal indício de que o sistema prisional brasileiro não foi pensado para conter o tráfico de drogas e não consegue fazer isso hoje. Realmente, nunca com esse comércio não é atingido pelas operações de combate ao tráfico. A legalização da maconha ajudaria a resolver o problema da lotação das prisões. E o dinheiro economizado poderia ser utilizado em projetos sociais que atendessem às demandas das mesmas pessoas que hoje mais sofrem com essa guerra. Não foi pensando na sua saúde que as drogas foram proibidas. O tabaco é a droga que mais mata no mundo e é legalizado, regulado. O potencial terapêutico da cannabis já está comprovado no mundo todo e a proibição da pesquisa limita o avanço da ciência e o acesso à informação e tratamento. Eu tive câncer e tive que usar morfina e mesmo assim a dor não passava. E com o apoio de médicos e de meus familiares, eu usei a maconha como complemento no tratamento. E hoje eu luto para que outros pacientes possam usar legalmente o que eu usei na ilegalidade. Somos um movimento social que luta pela legalização da maconha. A história mostra que indivíduos organizados têm o poder de influenciar os rumos da sociedade. Isso é democracia. Mudanças não acontecem por acaso. Somente indo às ruas podemos mostrar a dimensão do apoio popular às nossas causas. Por anos fomos reprimidos. Mas em 2011 a liberdade venceu e em 2012 vamos florescer. No dia 19 de maio, no MASP, queremos levar ainda mais gente para as ruas de São Paulo, em nome do fim da guerra às drogas. Além de participar da marcha,
Você pode contribuir com ideias, trazer projetos, ajudar nas completagens, ser um multiplicador da causa. Você também pode ajudar a financiar a marcha, para termos mais estrutura e mais visibilidade, com faixas, cartazes, arte, música e muito mais. Estamos no Catarse, uma ferramenta de arrecadação coletiva. Você pode colaborar com quanto quiser. Se nossa meta não for atingida, seu dinheiro volta. Venha celebrar seus direitos na Marcha da Maconha São Paulo 2012. É isso aí, gente. Eu quero agradecer então novamente a presença de todos. Quero avisar que esse vídeo é o vídeo Campanha Marcha da Maconha 2012, está na internet, no site do Cartazzi. Nós temos 40 dias de arrecadação ainda para conseguir uma quantia de R$15 mil para fazer o evento. Caso a gente não conseguir esse valor, o dinheiro vai voltar para todo mundo que financiou. Então, quem puder contribuir, acesse a Campanha Marcha da Maconha 2012 do Cartazzi. Agradeço a presença de todos, pela grandiosa discussão que a gente teve, tanto na parte da manhã, agora em especial na parte da tarde. Obrigado pela presença do pessoal de fora, Rodrigo e Alexandre. Foi nossa vontade de fazer um debate na Unifesp com um usuário, um paciente de cannabis medicinal, sempre foi grande, e fazer com a presença do Alexandre, que participou do filme do Rodrigo, foi ainda mais especial. Quero agradecer em nome de todos que organizaram, em nome do professor Dartil, do PROAD, da SBNEC. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Falou.